Tendo a presença dos senhores vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Eu consulto os vereadores se é necessário fazer a leitura da ata 1432 e 1433. Se for da concordância de todos os senhores vereadores, pela dispensa da leitura das atas e aprovação das leis. De acordo. Então eu voto em votação. Quem concorda fica como está, se não se manifesta. Aprovado por unidade de voto. Expediente do Legislativo. Peço para a secretária realizar a leitura do pedido de moção do vereador Cassiano Gentil Tuígo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, Cassiano Gentil Tuígo, vereador do PDT, nos termos do regimento interno e da Lei Orgânica Municipal, vem propor a presente moção de apoio ao Congresso Nacional em face da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas às competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Esta moção é motivada pela tentativa de legislar, por vias judiciais, matérias a respeito da prática do aborto, conforme consta na ADPF número 442. A arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o crime de aborto. Não se pode tampouco desprezar a vontade popular. É do povo, reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição, que todo o poder emana e por meio de cujos representantes se exerce, e do qual, portanto, esta moção se faz vossa. Após ser aprovada em plenário, requer que seja encaminhada aos gabinetes da Presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo. Cassiano Gentil Tuígo, vereador. Quer se manifestar? Sim. Saúdo os senhores vereadores, também nosso presidente, nossa secretária, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham de suas casas. Senhores vereadores, encaminhem então este pedido para que possamos encaminhar aos deputados, sabendo do valor da vida. Acredito que o aborto é algo desumano, é a mesma coisa que matar uma pessoa de nós. Mesmo a pessoa ainda estando no ventre, o feto no ventre da mãe, é a mesma coisa que matar um de nós, tirar a vida de um de nós, mesmo tendo 20, 50 ou 60 ou mais anos. Acredito que inocentes, a vida das pessoas inocentes tem que ser preservada. Por isso, quero pedir a colaboração dos vereadores, onde podemos encaminhar este apoio também aos deputados para que votem contra, derrubando não aprovando o aborto, porque se as pessoas praticaram o ato e aconteceu de gerar o feto, que assumam com suas responsabilidades, não assim matando uma vida inocente, porque aquele que está no ventre não tem culpa de nada que isso acontece. Então peço aos senhores vereadores que possamos então encaminhar também isso à Câmara dos Deputados, enfim, para não aprovação e não regular o aborto em nosso país. Obrigado, vereadores. Eu consulto os vereadores, todos estão de acordo? De acordo, senhor presidente. E será encaminhado. Obrigado. Peço para a secretária realizar a leitura do pedido de providência do vereador João Darcy Rezende. O vereador que subscreve, presente no uso de suas atribuições regimentais, solicita que após o ouvido plenário seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que seja construída uma lombada na rua Maximiliano Mazzucchi, na altura da metade do trajeto aproximadamente do centro da cidade até o bairro Esperança, próximo às moradias da família Cunha e o Costa. Justificativa. Justifica o presente pedido de providências por solicitação de moradores que ali residem, pois os mesmos temem pela segurança e bem-estar das pessoas que ali residem. Os mesmos salientam que é comum os veículos ignorarem a própria curva ali existente, tendo que, em algumas situações, invadirem a via contrária, e sendo que
Sendo assim, peço ao Poder Executivo para, após análise, seja atendido o presente pedido de providências. Vereador João Narci Bezerra. O vereador já quer ser solicitado. Alô. Senhor presidente, colegas vereadores, nossa secretária, Jéssica, as pessoas que nos acompanham aqui e também nas suas casas, faço esse pedido de providência, que é uma solicitação dos moradores que usam aquela via da Marciliano Mazzuti até o bairro Esperança, e temos uma via ali que não tem, inclusive, passeio para pedestre, né? E na altura daquela curva ali, geralmente, os carros passam de uma pista para outra, dada a velocidade que trafegam por ali. Então, entendo que vai ser muito bom um redutor de velocidade ali, um quebra-molas, porque vai evitar que algum acidente possa estar acontecendo ali. Sei que muitas vezes os quebra-molas acabam prejudicando o tráfego um pouco, bastante, né? Mas eu vi que dias atrás que também o executivo andou colocando uns quebra-mola em lugares que a gente já havia pedido, né? E que, certo, o executivo ficou esperando um pouco mais e, né, tinha bem certeza do fluxo e acabou colocando. Então, acho que, infelizmente, pela educação do nosso povo, o quebra-mola é o meio mais correto da gente coibir o excesso de velocidade. Obrigado. Vereador, se me permite, até no assunto da sessão passada também, creio que o senhor deve ter sido procurado pelos mesmos moradores dali, mas daí que nós fizemos a dispensa do grande expediente, acabei não comentando, ia comentar hoje. Os vereadores que tiveram assento no mandato passado, o Paulo, o presidente Camerino, sabe que eu fiz um pedido por escrito, igual do excelentíssimo, e depois, muito tempo esse pedido ter sido feito, teve um acidente com fatalidade no Maximiliano Mazzuti, e logo após a isso que foi construído esses redutores de velocidade. E que naquele meu pedido que os moradores tinham feito, também tinha sido incluído um redutor aí nas redondezas da casa do seu Sérgio Skloff e da família Cunha. E até acredito que agora, mais do que nunca, também é preciso, porque são todos sabedores que ele abriu uma oficina mecânica lá e temos 2 curvas ali, e diz que o pior ainda é nos finais de semana, que vira uma pista de alta velocidade ali. Então, só para complementar a sua ideia, vereador, agradeço. Obrigado, vereador Marinho. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores desse pedido de providência. Obrigado. Todos estão de acordo? De acordo. Será encaminhado. Expediente do Executivo. Eu consulto os senhores vereadores que nós já recebemos um projeto sexta-feira, fora do horário, se podemos botar em pauta. Bota em pauta e deixa em discussão. Se for de acordo com todos. De acordo? Sim, que se coloca em pauta. Não. Sim, de acordo. Então, peço para a secretária realizar a leitura do ofício 193 para 2023, enviado pelo Poder Executivo. Senhor presidente, na oportunidade que cumprimentamos Vossa Excelência, temos a informar que segue. Em 31 de agosto de 2023, o Poder Executivo Municipal protocolou junto ao Poder Legislativo o projeto de lei número 30/2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Gaurão, para o exercício de 2024 e de outras providências. Ocorre que, por um lapso, constou apenas no primeiro parágrafo da mensagem do referido projeto de lei, ano de 2023, sendo que no inteiro teor do projeto de lei consta corretamente o ano de 2024. Diante do exposto, esclarecendo aos senhores que diz que, por óbvio, o projeto de lei número 30/2023 trata sobre a elaboração da
esclarecido isso. Peço para a secretária realizar a leitura da CUP em reeleição no projeto 030/2023. Comissão Única de Pareceres. Objeto: parecer ao projeto de lei número 30/2023, de 30 de agosto de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Gaurama para o exercício de 2024 da outras providências. Relatório: o projeto de lei foi protocolado nesta Casa em 31/8/2023, sob o número 424, folha 018, tudo de acordo com o que prevê o artigo 99 da Lei Orgânica do município, acompanhado de mensagem à proposição. A tramitação especial do projeto facultou aos vereadores prazo para emendas, e a seguir, o projeto foi encaminhado à CUP para parecer. Não houve apresentação de emendas pelos vereadores. A CUP se reuniu nesta data para emissão de parecer. Em síntese, é o relatório. Voto do relator. O projeto de lei protocolado pelo chefe do Poder Executivo tem por objetivo principal estabelecer as diretrizes orçamentárias do município de Gaurama para o exercício de 2024, sendo encaminhado pela presidência a esta comissão para análise e parecer. A LDO é um instrumento que possibilita a orientação da elaboração da proposta orçamentária. Possui também a finalidade de selecionar dentre as diversas ações governamentais constantes no PPA, aquelas que serão prioritárias para o próximo exercício, dispondo ainda sobre a política tributária e despesas de pessoal. Sendo assim, a LDO dá sequência ao ciclo de planejamento que tem origem na elaboração do Plano Plurianual, PPA, e conclui-se com a elaboração da Lei Orçamentária. A Lei de Responsabilidade Fiscal deu uma importância ainda maior à LDO, ao valorizar o princípio de planejamento e atribuir a ela a competência para disciplinar os mecanismos de limites e condições impostos à gestão responsável. Em seu artigo 4º, ampliou o conteúdo do texto da LDO, que passa a dispor também sobre as metas e riscos fiscais, assuntos relativos ao equilíbrio financeiro, limitação de despesa e normas para controle de custos, avaliação de resultados e transferência de recursos para o setor privado, entre outros. A LDO indica as estratégias a serem adotadas para eliminar o desequilíbrio, evitando assim a insuficiência de caixa. Assim, compõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o equilíbrio entre receitas e despesas, metas e prioridades da administração, incentivo e participação popular, critérios e formas de limitação de empenho e movimentação financeira, prioridade para obras em andamento e conservação do patrimônio público, destinação de recursos para entidades públicas e privadas, autorização para custeio de despesas de competência de outros entes, definição da forma de utilização e montante da reserva de contingência, definição de despesa irrelevante, disposição sobre alterações na legislação tributária, normas para controle de custos e avaliação de resultados, anexo das metas fiscais e anexo dos riscos fiscais. Quanto à competência, verifica-se, outro sim, que a iniciativa de projetos desta natureza é privativa do chefe do Poder Executivo, conforme se observa na análise conjunta do artigo 165 da Constituição Federal e artigo 65, inciso 5 e artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, encontrando também amparo legal no artigo 165, parágrafo 2º da própria Constituição Federal e artigo 4 da Lei da LRF, portanto, sobre o aspecto jurídico, nada obsta a regular tramitação do projeto, cabendo tão somente a análise do mérito. Eis o que prevê o artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal de 1988. Artigo 165, Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão as diretrizes orçamentárias. Vejamos também a regra do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Em sessão ordinária realizada no plenário da Câmara Municipal na data de 11 de nove de 2023, ficou concedido o prazo regimental para a apresentação de emendas pelos vereadores,
tanto no sentido de aperfeiçoar a lei, como também para corrigir erros ou distorções. O artigo 166, parágrafos 2º e 7º da Constituição Federal é claro ao dizer que a lei que permitir a apresentação de emendas ao Legislativo faculta a utilização subsidiária do processo legislativo, como se constata em verbas. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas no Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista e sobre eles emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados nesse artigo no que não contrariar o disposto nessa seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Diante dessas considerações, não vejo a necessidade de apresentação de emendas, tendo em vista que o presente projeto está em sintonia com o Plano Plurianual, PPA vigente, e além dos mais, os projetos e atividades que constarão na Lei Orçamentária Anual, LOA, deverão ser obrigatoriamente estar compatíveis com o Plano Plurianual e hora apresentado, ou seja, a LDO. Conforme já mencionado anteriormente, o capítulo 2 da LRF do Planejamento, seção 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 4º, e seus acessórios impõem, além de requisitos constitucionais, requisitos essenciais para a elaboração deste ato normativo, como, por exemplo, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios de forma de limitação de empenhos, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Demais condições e exigências para transferências de recursos e entidades públicas e privadas, anexo de metas fiscais e anexo dos riscos fiscais. De longe da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em verdade, deixou de ser mera peça de planejamento, passando a ter diretrizes concretas para a elaboração da futura peça orçamentária, motivo pelo qual a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 5 de 2000, não podem ser ignorados, sobre a pena de responsabilidade criminal e de improbidade. É necessário a realização de audiência pública prévia acerca da proposta, nos moldes daquilo que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, acesso público, os planos, orçamento e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desse documento. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, de lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Neste quesito, foi realizada a audiência pública, conforme prevê a legislação, na data de 28 de 8 de 2023, inclusive com convite realizado ao Poder Legislativo. O projeto de lei, ora apresentado, atende os requisitos previstos em lei e, diante do princípio da simetria, tal disposição tem total aplicação à lei orgânica do município. Tendo em vista que não houve apresentação de emendas pelos vereadores no tempo hábil e tampouco pelos nobres pares desta douta comissão, não há nada de ser sanado em termos de correção ou aperfeiçoamento do projeto. Ante o exposto, sou do parecer que o projeto encontra-se revestido de condição da legalidade e constitucionalidade, pois obedece aos ditames da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal nº 4.320, no que tange às regras de finanças públicas. Sala de sessões de 21 de setembro de 2023, vereador Cassiano Gentil Trigo, relator, vereador Benito Antônio Bruschi, presidente, vereador Delcio Lincoln Grabowski, vice-presidente. O relator quer se manifestar? Daqui mesmo, presidente, se me permite, acho que não temos muito o que explicar, que já foi bem explicado no relatório que aqui a comissão apresentou. Então, acredito que todos os vereadores estão já sem nenhuma dúvida, assim nós podemos fazer a votação do mesmo. Então eu boto em votação. Quem concorda com o estado não se manifesta. Parecer. Ao parecer.
Eu voto em votação o projeto 030/2023 da LDO. Todos estão de acordo? Então, voto em votação. Quem concorda, fica com o Estado, não se manifesta. Aprovado por unidade de voto. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 031/2023. O presente projeto de lei tem por objetivo dispor acerca do cumprimento da Lei Federal 14.434/2022, à luz da decisão do STF em sede preliminar. Esta lei federal é o que trata do piso das carreiras de enfermagem. O tema está ainda inconcluso em face de que está em análise para fins de julgamento junto ao STF, sendo que os parâmetros exatos de como se deverá dar atendimento à referida lei dependem deste julgamento. Enquanto isto, devem os municípios, no caso, atender o que hoje já se tem de definição, mas com possibilidades de ajustes futuros. Na atualidade, o que há definido é que os municípios devem informar via plataforma os dados dos referidos profissionais a nível local, a União sistematizada essas informações e repassa os valores ao município indicando quais servidores devem receber e o quanto, cabendo ao município efetuar tal repasse, isto é, uma definição acerca do tema. Ainda e por zelo, se está incluindo a possibilidade do município, se eventualmente receber os recursos do Ministério da Saúde, efetuar repasse dos valores, título de complementação, ao estabelecimento filantrópico de saúde local. Estes pagamentos do município a seus servidores eventual estabelecimento de saúde estará condicionado ao recebimento aos mesmos da União. O tema é polêmico e levará um tempo até ter uma definição. Entretanto, conforme as situações foram sendo clareadas, o município agirá em atendimento a estas, na medida que ocorrer, a exemplo do que está fazendo agora. Assim é que submetemos o presente projeto à apreciação dos nobres vereadores. Leandro Márcio Puton, prefeito municipal. Autoriza o pagamento de parcela remuneratória e autônoma com vistas ao atendimento da Lei Federal nº 14.434/2022 e da outras providências. O projeto está em discussão. Alguém quer se manifestar? Paulo Manduri. Senhor presidente, senhores vereadores, programistas que nos acompanham na noite de hoje, em especial as profissionais de saúde que nos prestigiam também nesse momento, bem como a minha saudação a todos aqueles que nos veem e escutam em suas residências. Senhor presidente, a mensagem de lei referente ao projeto 031/2023, ela esclarece que o assunto que tratamos agora nesse momento não está pacificado. Há uma portaria por parte do Ministério da Saúde que estabeleceu e determinou que fosse pago aos profissionais um piso salarial. É bem verdade que até que o assunto não seja pacificado, é necessário que se cumpra o que a portaria do Ministério da Saúde determina, até porque o município tem que, de forma mensal, através da plataforma InvestSUS, ela tem que informar ao governo federal toda a documentação referente aos profissionais dessa área. Nada mais é do que comunicar ao Ministério da Saúde o quanto cada profissional trabalhou
porque através do que é informado, o governo federal fará uma análise e complementará a remuneração dos profissionais até que se atinja o teto estabelecido pela portaria. A título de esclarecimento, o piso dos profissionais, o de enfermagem é no valor de R$ 4.750. Dos técnicos em enfermagem, R$ 3.375. E dos atendentes, R$ 2.375. Porém, esses valores, pelo entendimento atual, o entendimento do Ministério da Saúde, eles serão acrescidos das parcelas fixas, ou seja, dos quinquênios e anuênios, né? Então, o piso de cada profissional é o valor que eu relatei agora há pouco, mais o que eles têm direito de anuênios e quinquênios, né? Então, o governo federal complementará o valor do piso mais os quinquênios daquilo que o município está pagando. E é necessário, senhores vereadores, senhor presidente, que nós aqui nessa casa, de uma forma imediata, venhamos a aprovar esse projeto para que o Executivo possa, já de uma forma imediata, repassar os valores a esses profissionais que já aportaram aos cofres públicos a partir de maio, porque esse projeto de lei ele é retroativo ao mês de maio, né? Então, quero crer que esta casa se sensibilizará numa situação do momento e votará favoravelmente a aprovação desse projeto para que se cumpra o que determina a lei quanto ao pagamento do piso nacional aos profissionais de saúde, né? E que, posteriormente, se pacificado for pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário, então se elabore uma lei que contemplará aquilo que realmente foi decidido pelo Poder Judiciário e pelo Ministério da Saúde. Então, senhor presidente, vereador Paulo, agradeço a parte. Só para esclarecimento, o município iria pagar retroativo, então, em 5, 6, 7, 8 e 9. Sim, senhor vereador. O Ministério da Saúde já disponibilizou os recursos para complementação desde maio do presente ano. Quem vai ficar faceiro vai ser o Leão, né? Uma mordida, uma folha de pagamento dos profissionais aí é enorme, né? Com certeza. Obrigado, doutor Paulo. Então, senhor presidente e senhores vereadores, eu gostaria que essa casa, que sempre foi sensível à promoção de projetos quanto à questão da educação e saúde, dispense as formalidades legais e venhamos a votar e aprovar esse projeto na noite de hoje. Muito obrigado, senhor. Vereador João Garcia Rezende. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui nessa noite também, queria falar a respeito do projeto de lei 031/2023, que trata aqui da questão do piso da enfermagem. Muito mais que lei, que burocracia, vereador Paulo, isso significa
a luta e a organização que aconteceu para que se conseguisse garantir o repasse dos recursos através da portaria 1135 do Ministério da Saúde, do dia 8 de agosto deste ano. Então, muito mais importante lembrar aqui que se tivesse ficado, sejam os sindicatos da saúde, a Federação da Saúde, enfim, paralisados, teríamos uma decisão, como teve já há vários anos a decisão do cumprimento do piso da enfermagem, mas só não diziam de onde que iria sair os recursos, né? Então, graças a essa mobilização, várias idas a Brasília, várias visitas na Câmara dos Deputados e no Senado por parte das lideranças sindicais e representação dos profissionais da saúde, foi que garantiram essa conquista. Até que tenha a decisão do STF, está garantido. O dinheiro também está garantido através desta portaria. Esperamos que se transforme em lei e o repasse acabe sendo de fundo a fundo constitucional, como é feito os repasses da educação, da saúde e assim por diante. Destacar aqui que para cumprimento do piso da enfermagem, quando é o governo municipal, a relação das três esferas do governo, o repasse é fundo a fundo, né? E destacar aqui que para profissionais que trabalham nos hospitais ou outras entidades, outros setores, também é garantido esse recurso através deste mesmo repasse, desde que eles são credenciados ao SUS e atendem à saúde pública. Para o nosso Hospital Santa Isabel, acabou de vir 137.798,24 mil. E para outras empresas sem fins lucrativos, 43.943,67, justamente para o cumprimento do piso da enfermagem, não só para quem trabalha na Secretaria de Saúde ou no Executivo Municipal, mas também para esses prestadores de serviços que são conveniados com o SUS. Era isso, senhor presidente, voto favorável também ao projeto. O senhor me permite uma parte, velho? Eu, quando utilizei a tribuna, me esqueci que no artigo 3º, né, ele reza que se porventura o repasse for para esses profissionais que trabalham no Hospital Santa Isabel e em outras entidades, se os recursos forem repassados ao município, o município poderá, através da autorização legislativa que nós estamos dando à noite de hoje, repassar a essas entidades os recursos que aportam. Né? Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Paulo, por contribuir também. Era isso, senhor presidente. Mais alguém quer se manifestar? Pela proposição do Paulo Júnior, João Darcy Rezende, voto em votação. Quem concorda fica como está, se não se manifesta. Aprovado por unidade de voto. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 030/2023. 32/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a grata satisfação em dirigir-me a vossas senhorias para encaminhar o projeto de lei número 032/2023, de 22 de setembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar até 3 merendeiras em caráter emergencial e temporário, por excepcional interesse público e da outras providências. Estas contratações serão para atender as demandas da administração municipal em face do afastamento da titular em benefício previdenciário do tipo aposentadoria e da outra servidora, esta de modo temporário em beneficiário decorrente de auxílio-doença. As merendeiras se busca que atuem junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, e para a efetivação das mesmas será usada a banca de processo seletivo existente. O tema é conhecido, sendo até desnecessário maiores delongas, contemplando o interesse público local. Na expectativa que este projeto de lei
receba a habitual atenção deste Poder Legislativo, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Leandro Márcio Couto, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar até 3 merendeiras em caráter emergencial e temporário, por excepcional interesse público e da outras providências. Alguém quer se manifestar sobre o projeto? Vereador Paulo Comandoni. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero que o tema hora de discussão seja de grande relevância, até porque todos nós sabemos que essa é uma atividade indispensável para o pleno funcionamento das nossas escolas municipais. Vejam bem, senhores vereadores, o que o Executivo solicita a esta Casa é a contratação de até 3 merendeiras, sendo que 2 é necessário que sejam contratadas, ou melhor, até sejam nomeadas, em função de que uma requereu a sua aposentadoria, e todos nós sabemos que o funcionário público, a partir da reforma que teve, da reforma previdenciária, obriga a esse servidor a se desvincular do serviço que presta à municipalidade. A segunda questão é que uma servidora está de modo temporário em benefício decorrente de auxílio-doença. Então, são 2 casos que vai dificultar muito o funcionamento das escolas, porque terão 2 profissionais que não mais irão realizar o seu serviço junto a essas entidades educacionais. A terceira é no caso de uma eventual necessidade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, a minha proposição aqui dessa tribuna é que, devido à real necessidade da contratação emergencial, para que as escolas continuem a ter um atendimento adequado, é que nós dispensamos todas as formalidades legais e venhamos a votar e aprovar esse projeto de lei na noite de hoje, para que todos os alunos sejam atendidos da melhor maneira possível, como sempre foi aqui no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer se manifestar? Só quero deixar registrado aqui, senhor presidente e senhores vereadores, que o Executivo tem que começar a respeitar essa casa e enviar os projetos no prazo, né? A gente está, só um pouquinho, vereador, a gente está sempre passando os projetos, hoje deixamos em pauta, até dei a sugestão em deixar em discussão, mas não quero fazer caso aqui, só quero deixar registrado que o Executivo tem que começar a se organizar e mandar os projetos em dia. Seria isso, senhor presidente. Eu até concordo com o vereador, tem toda a razão, só que às vezes os fatos acontecem a posteriori ao prazo regimental. Então, quero ver que é mais meritório, né? Talvez até transgredir o que diz a legislação e atender às necessidades. Ok, sim. Eu registro aqui, eu sou favorável também ao projeto. Obrigado. Obrigado, senhor. Então eu boto em votação, quem concorda tem que constar, senão se manifesta. Está aprovado por unidade de voto. O grande expediente. Cassiano Coelho. Abro mão, senhor presidente. Vereador Dércio Grabowski. Abra mão, senhor presidente. Vereador André Leoli. Boa
boa noite, senhor presidente, secretária Jéssica, colegas vereadores, pessoal que está na plateia nos assistindo, pessoal que está nos assistindo pela Rádio Locomotiva, Rádio Alternativa. Queria falar um pouco sobre os pedidos que eu andei fazendo essa semana, novamente até sobre o aparato de ônibus ali da Vila Verde, que está com os acrílicos quebrados, e as crianças ali quando vão para o ônibus se molham. Então, falei com o executivo essa semana aí, e parece que vamos resolver agora, o quanto antes. Também queria falar sobre alguns redutores de velocidade aí, até foram feitos alguns que a gente tinha já pedido há muito tempo ali na cidade. Eu quero parabenizar o executivo por ter sido feito, até faltou alguns ainda, mas acredito que vai ser feito. Tenho ali na rua Pedrogueira, ali embaixo, que desce para o jardim, tem aquela T ali, formato de T, a rua ali quase o carro saiu na pista ali, saiu para fora ali do centro, levou tudo ali. Então ali até eu pedi um redutor de velocidade, tem uma placa ali, se quiser botar naquela curva ali, que o pessoal que não conhece, muitas vezes ele desce meio rápido e acaba causando acidente. Também queria convidar o pessoal ali para o dia 7 de outubro, que terá o 11º Festival dos Corais e o 11º Jantar do Porco Apolentado ali, na Igreja Matriz ali do Coral do Arremim. Também queria convidar o pessoal do clube da comunidade evangélica ali, que no sábado, a partir de quinta-feira, terá a venda de bolachas, merengue, cucas, pães e salgados. No sábado, ao meio-dia, terá o frango assado e carne suína. À noite vai ter mondongo e domingo a tradicional festa do galo. A minha colocação dessa noite seria isso. Uma boa noite a todos. Vereador Gentil Paza. Aprovou, senhor. Vereador Benito Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário que nos acompanha na noite de hoje, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais também, uma boa noite. Quero só, votei favorável ao projeto do piso da enfermagem, muito bem explicado o vereador Rezende e o vereador Paulo, parabenizar essa categoria que agora vai ter um plus no seu subsídio, né? Essa categoria que na pandemia foi o pelotão de frente aí, batalhando para salvar vidas. E ainda hoje, que é o cargo-chefe, nós não tendo saúde não adianta ter nada. Então, parabenizar o setor da enfermagem do município de Gaurama e também de todo o Brasil que nessa pandemia e hoje em dia batalham em salvar vidas. Seria essa a minha participação na noite de hoje. Uma ótima semana e uma boa noite. Obrigado. Vereador Glauber. Colegas vereadores, senhor presidente, secretária Jéssica, ao público que nos acompanha presencialmente, ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Depois de mais de 60 dias, volto a usar esta tribuna, pois fiquei 30 dias licenciado e as últimas 2 vezes, até na última passada, não tivemos grande expediente. Quero parabenizar também o vereador João Darcy pelo seu pedido, que hoje tem que colocar no papel a respeito da rua Maximiliano Mazzucchi, que me lembro bem, como citei a outra vez, saiu comentários em redes sociais, disseram que o legislativo não fazia nada, que não tinha comprometimento, e eu na mesma noite que vi aquele comentário, fotografei o meu pedido e coloquei, dizendo, não, meu pedido está aqui, foi feito, se não foi cumprido, mas a minha parte eu fiz. Outro assunto que me traz aqui esta noite também, gostaria de parabenizar toda a equipe do Corpo de Bombeiros voluntários pelo excelente trabalho que fizeram, não só no nosso município de arrecadação de donativos, como também se deslocaram daqui, foram lá trabalhar, ajudar, colaborar com aquelas pessoas que muito precisavam aí na enchente do Vale do Rio Taquari. E também a todo
população gauranense que contribuiu, doando, ajudando de uma forma ou outra. Então fica aqui o meu reconhecimento novamente a essa entidade que é o Bombeiros Voluntários do nosso município. Outro assunto também, como foi citado, do bairro da Vila Verde, também novamente tive pessoas daquele bairro que me pediram a respeito de podas de árvores nos passeios de lá, que já procuraram Secretaria de Obras para ser feito, e novamente o descaso daquela árvore que prometo que vai ser, eu acho que é a última vez que eu vou citar aqui, daquela árvore caída no lago lá, sem cerca, oferecendo perigo para crianças ou para até adultos que queiram aventurar ali. Seria essas minhas colocações na noite de hoje. Uma boa semana a todos, meu boa noite. Vereador João Garcia Rizeli. Senhor presidente, colegas vereadores, nossa secretária Jéssica, as pessoas que nos acompanham nesta noite, aqui na Câmara, no plenário, também nas suas casas. Queria deixar informado aqui que nós, do Partido dos Trabalhadores, tivemos um encontro dias atrás, onde que nesse encontro a gente teve a presença do líder do governo federal na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Adão Preto, deputado esse que fez as agendas lá em Brasília dias atrás, onde que a gente esteve participando. Também dizer que nesse encontro a gente também deu o pontapé inicial, o vereador Beni, como vosso partido também, já pensando no pleito do ano que vem, das eleições de 2024. E ficou muito claro, após o debate, que o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Gaurama terá candidatura na majoritária no ano que vem. Terá nome para apresentar para a nossa comunidade, para os demais partidos, para a gente negociar também, que é normal isso, teremos candidatura na majoritária. E também já abrimos para os filiados também se colocarem à disposição aí para oferecer seus nomes na candidatura a vereadores e vereadora também, porque entendemos, não adianta você querer ter candidato na majoritária se você não tem candidatura proporcional também. Então, informar nossa população e aos colegas vereadores também desse pontapé inicial que o nosso diretório deu dias atrás no encontro municipal do PT. Queria destacar aqui também que no próximo dia 1º nós teremos eleições no nosso município para a escolha dos nossos conselheiros tutelares. Isso vai acontecer em todo o Brasil. E é importante as pessoas poderem estar participando desse processo, porque vamos escolher as pessoas que vão fazer parte do conselho e, na verdade, cuidar das nossas crianças, ajudar o executivo, nos ajudar também a termos, de fato, políticas públicas de inclusão para nossas crianças. Então, importante é a participação de todos. Lembrando que uma urna vai ser colocada nesta casa aqui, uma outra urna na Escola da Vila Jardim, uma outra no Salão da Comunidade da Linha 9 e uma outra urna... Era a principal alimentação oferecida aos escravos no Sudeste e no Nordeste do Brasil. O charque era produzido aqui no Rio Grande e recebia uma pesada taxa de impostos do governo, enquanto o que era produzido no Uruguai e na Argentina tinha uma taxação diminuta. Esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo, uma vez que seu preço era maior do que era praticado pelos nossos vizinhos argentinos e uruguaios. A principal exigência dos estrangeiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro mais justa.
No entanto, outras razões ajudam a entender o início da Revolução Farroupilha. A insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira do Brasil, a insatisfação com a criação da Guarda Nacional, a insatisfação com a negativa do governo de assumir o prejuízo causado por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1834, a insatisfação com a centralização do governo e a falta da autonomia da província e a circulação das ideias federalistas e republicanas na região. Além de que, na época, não se construía uma ponte e não se construía uma estrada no Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha teve início, senhor presidente e senhores vereadores, em 20 de setembro de 1835, quando a província do Rio Grande do Sul declarou sua separação do território brasileiro e a formação da República Rio-Grandense, também conhecida como a República de Piratini. A oficialização dessa república somente ocorreu um ano depois do início da revolta, em setembro de 1836. A revolta dos farrapos teve como líder o estancieiro Bento Gonçalves, que inclusive foi o primeiro presidente da República Rio-Grandense. Outros nomes importantes foram do italiano Giuseppe Garibaldi e do militar brasileiro Davi Canavaro. Ambos foram responsáveis por levar a guerra contra o Império até o nosso vizinho estado de Santa Catarina, tendo lá fundado a República Juliana em 1839, que infelizmente teve uma duração curta, pois a região foi retomada pelo governo imperial em novembro do mesmo ano. A revolta Farroupilha, apesar de sua longa duração e de sua extensão para outras províncias do sul, no caso Santa Catarina, teve, em geral, combates de baixa intensidade. Isso é perceptível, senhor presidente e senhores vereadores, porque ao longo dos 10 anos, cerca de 3.000 pessoas morreram. Senhor presidente, os combates concentraram-se em confrontos de cavalaria, das quais podemos destacar a vitória dos farrapos na Batalha do Ceibal, por exemplo. No entanto, à medida em que a aviação imperial consolidava-se, os farrapos perdiam força e partiam para a guerra de guerrilha. O professor Julimir Machado da Silva, que nós tivemos a oportunidade de escutá-lo num evento ali no Salão Paroquial, que é escritor referente a esse tema da Guerra dos Farrapos, ele afirma que os farrapos assumiram essa estratégia a partir de 1842, quando, segundo ele, o conflito já estava liquidado a favor do Império Brasileiro. Posteriormente, senhor presidente, o governo imperial encaminhou ao nosso estado Luiz Alves de Lima Silva, o Barão de Caxias, que todo mundo conhece pela história, que à frente de 12.000 homens, foi extremamente eficiente e conseguiu que os gaúchos assinassem a paz após a Batalha de Poncho Verde. Paz esta supostamente assinada no Tratado de Poncho Verde, em que os farrapos colocaram o fim da revolta, mas condicionando a que o governo federal realizasse uma taxação em 25% sobre o charco brasileiro,
sobre o chefe estrangeiro, perdão, anistia para os envolvidos com a revolta, incorporação dos militares dos faraós ao exército imperial, mantendo sua patente. Os provincianos teriam direito de escolher o próprio presidente da província, que, entretanto, não foi cumprido. Os escravos que lutaram ao lado dos faraós seriam alforriados, também não foi cumprido. Um fato, senhor presidente, que é bastante importante na Guerra dos Faraós, trata-se sobre a questão dos lanceiros negros. Lanceiros negros eram uma parte da tropa de Davi Canavaro, que lutou muito pela independência do Rio Grande. Infelizmente, por uma questão que não se sabe o porquê, foram aniquilados pelas tropas imperiais na Batalha de Porongos em 14 de novembro de 1844. A promessa de que seriam alforriados não se concretizou e muitos deles foram vendidos novamente ao Rio de Janeiro ou então ao Uruguai. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero crer que a nossa história, a história do Rio Grande, ela é muito grande, ela é muito importante e deve, nos setores competentes da nossa educação e até mesmo do nosso CTG, serem levadas ao conhecimento de todos aqueles que recebem a educação e que participam daquele importante Centro de Tradições Gaúchas. Porque foi na reforma, foi na Revolução Farroupilha, por ocasião da independência da província de São Pedro, que foram adotados o hino, a bandeira e o brasão de armas, que até hoje fazem parte da bandeira do Rio Grande. E eu termino, senhor presidente, a minha manifestação dessa tribuna, um trecho, ou melhor, um depoimento atribuído a Giuseppe Garibaldi. Disse ele à época: eu vi corpos de tropas mais numerosas, batalhas mais disputadas, mas nunca vi em nenhuma parte homens mais valentes, nem cavaleiros mais brilhantes do que os da bela cavalaria rio-grandense, em cujas fileiras aprendi a desprezar o perigo e a combater dignamente pela causa sagrada das nações. Quantas vezes fui tentado a patentear o mundo, os feitos assombrosos que vi realizar por esta viril e decidida gente, que sustentou por mais de 9 anos contra um poderoso império a mais encarniçada e gloriosa luta. Senhor presidente, senhores vereadores, acredito que nós, gaúchos, temos que, pelo menos na Semana Farroupilha, reverenciar aqueles que tiveram os ideais de independência da província de São Pedro e que lutaram contra a expoliação do governo central. O povo gaúcho, há uma frase que diz que enquanto tiver um gaúcho no Pampa, o Rio Grande jamais será esquecido. E se nós olharmos o hino, que
que é executado e que nós cantamos com ardor, nós vamos ver que essa gente que lutou muito pelo Rio Grande merece ser homenageada, pelo menos na Semana Farroupilha. Perdão, só para colaborar com o senhor, primeiro parabenizar pela aula de história que o senhor deu com o presidente Getúlio Vargas, bem como a Revolução Farroupilha. Nós nos encontramos quase todos os domingos no Clube Aliança quando nós buscamos o nosso assado. Quando o senhor for domingo que vem, dê uma passada no busto do Getúlio Vargas, precisaria de uma manutenção lá no busto lá. Só para deixar registrado. Concordo com Vossa Excelência, mas quero lembrar, vereador Benito Júlio, que não faz muito tempo que aquela carta foi restaurada. Sim. E, infelizmente, vândalos, têm a maldita mania de ir lá para estragar aquilo que... Bom, a restauração ficou muito bonita, mas teria que dar uma manutenção lá. Para preservar a história, né? Eu agradeço seu aparte e levarei a sua preocupação ao seu prefeito municipal. Então, eu quero pedir desculpas se porventura eu tenha me exaltado aqui nessa tribuna, porém, eu não posso conceber que a Semana Farroupilha seja tratada simplesmente como um evento tradicional e folclórico. Eu gostaria que nas próximas edições da Semana Farroupilha fossem lembrados aqueles que lutaram pelo Rio Grande, os negros que, quase desnudos, com lança na mão, brigavam junto com os farrapos em defesa do território gaúcho e dos ideais rio-grandenses. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a